Boa tarde, pessoal. Heitor Fonseca aqui. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a escolha de Nock Last Pick, uma vez que vocês já tinham visto a composição da PEN, e eu queria que o Nando falasse um pouco sobre como decidir sobre o campeão e o Ranger, como que ele se sentiu jogando hoje. I mean, we were looking for a late pick jungler against their team. We thought Nocturne would be able to do fine against TF, just purely matching ultimates after level 6. Ornn TF is a good combo, so we were hoping we would stabilize fast enough to have a stronger team fight around 19 to 22 minutes. Jogar de Nock em si é uma escolha bem confortável para mim, é um champion que eu já joguei bastante no passado e o matchup contra o Olaf é bem tranquilo. Se você ficar even com ele, você tem um X1 bom contra ele e tal. E nesse jogo especificamente foi bem difícil de encaixar o Nock, porque no momento que a gente ficou muito atrás no top, eles conseguiram ter muito controle de como o jogo ia rodar. O Renekton guardou o TP dele bem e estava sempre destacando o wave no top, então basicamente cada um minuto e meio eles tinham uma ameaça muito grande na parte de cima do mapa que eles poderiam transferir, fazer o que eles quisessem, então eles controlaram a partida a partir do top muito bem. Obrigado. Boa tarde, Nando. Boa tarde, Ranger. Bolha aqui. Eu queria saber como que tá a equipe do Flamengo agora. Vocês estão numa situação relativamente confortável, entre muitas aspas, na tabela, mas vocês ainda têm chance de não se classificar, porque tá tudo muito apertado. Como que tá a motivação para vocês? Se vocês têm o objetivo de a gente quer ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou tanto fez como tanto faz, o alerta vermelho já tá ligado, a gente quer playoff, e como que tá a mentalidade da equipe do Flamengo agora? Well, from me personally, it's been red alert since the day I joined, because every week we're 0-2 away from having to literally win every game for the next 5, 6, 7 games after. So we're with the mindset to just try to win. I'm here 12, 14 hours a day trying to make us as much ready as possible, and the players are trying their best in the same direction. Beleza, obrigado, Naro. E para você, Ranger? Eu acho que o primeiro lugar ou o quarto não importa muito. Pegando o playoff, a gente tem plena confiança de que a gente ganha de qualquer time. A gente vem treinado bastante com posições diferentes, com tank top, carry top, comp rápida, comp lenta. Então a gente tem certeza que a gente vai se dar bem numa possível melhor de 5 pela diversidade e pela capacidade dos jogadores aqui. Eu acho que tem bastante jogador frio e calculista para uma melhor de 5, então o foco é chegar no playoff, mas eu diria que eu não estou muito confortável na tabela, assim, a gente precisa ganhar 4 jogos de 6 agora para se classificar, então a gente tem que dar o nosso melhor nessa reta final. Maravilha, obrigado. Ranger, boa tarde. Aqui tá falando é o Bruno Andrade, eu falo da Base Rush, e eu lembro numa coletiva do split passado que você chegou a falar que teve alguns momentos que você não estava contente com o time, que você chegou até a falar com o Diogo se as coisas continuassem daquela maneira, você tinha comentado que talvez você não preferia continuar no Flamengo, e eu queria saber como que tá você nessa segunda etapa. Eu sei que as coisas começaram a andar agora, vocês têm um local de treino, a comissão técnica aumentou, só que eu posso estar até errado, só que eu sinto, tipo, por exemplo, em coletiva ou em Twitter, que parece que você não tá nos seus melhores dias, sabe? Então eu queria falar que, como, por exemplo, você pessoalmente está se sentindo bem? Você acha que as coisas estão começando a ficar melhor agora? Bom, esse split não passou nenhum pensamento negativo em relação a isso. Principalmente por causa do Bevoy, assim, ele é uma grande motivação para mim, ele é um cara incrível, muito positivo, e ele sempre busca o melhor dele de todos, e a chegada do Nando junto com a nova estrutura que a gente tem para treinar agora deu uma fortalecida muito boa no time. Eu não tô assim 100%, não é nem motivado assim, mas por jogar de casa, por esse lance do Corona, por não ter stage, é um negócio, uma vibe meio diferente, que não é tão legal para mim. Eu preferiria 1000 vezes estar no stage.
Mas eu tô positivo em relação ao time, assim, eu tô bem contente de como que a gente leva as coisas, como que a gente conversa. Eu acho que a gente tá na direção certa para se tornar um time bom. Fala, Ranger, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Sports. Boa tarde, Nando também. Ranger, minha pergunta para você. Tenho duas perguntinhas para você, porque assim, nos últimos PEN Flamengo, sempre tinha alguma coisa. Alô? Alô? Tá ouvindo? Veio alguma interferência aqui, perdão. Mas então, Ranger, nos outros PEN Flamengo sempre tinha algum problema que ia acontecer que poderia afetar, né? No caso, no primeiro PEN Flamengo que abriu o campeonato, a botlane de vocês não era a esperada ainda, vocês ainda estavam sem o Lucy, então teve essa questão que não era o Bivoy e o Lucy ainda que estavam jogando por vocês. No segundo, teve o problema da perda de 2 bans do Flamengo. Só que nesse terceiro jogo não teve nenhuma punição, foi o Bivoy e o Lucy que jogou, meio que os dois times estavam com 100% da força. Você acredita que esse foi o verdadeiro PEN Flamengo que a torcida esperava? E minha segunda pergunta é, já que vocês agora estão num novo espaço para treinar, queria saber se você já está sentindo o ambiente, não o ambiente em si do Flamengo, mas as coisas, como você mencionou antes, até naquele seu tweet algumas semanas atrás, se as coisas já estão começando a caminhar da forma que você esperava. Com certeza, com a nova estrutura e principalmente com a chegada do Nando, acho que a gente tomou um direcionamento mais profissional, né? A gente começou a se engajar mais em relação ao time, como a gente queria estruturar os nossos treinos e o nosso time. Então, nesse sentido, já melhorou bastante. E em relação ao PEN Flamengo, com certeza esse não é o verdadeiro PEN Flamengo. A gente tem potencial para muito mais. E, sinceramente, eu não gostei muito do direcionamento que a gente tomou em relação a como que a gente iria enfrentar a PEN. Eu acho que eles são um time muito rápido, eles punem o early game muito bem, então eu ter que jogar tipo meio que aceitando no começo é um pouco estranho, porque não é um estilo muito que eu gosto muito, né? E se você for ver os outros jogos que a gente teve contra o Flamengo, a gente conseguiu ter um early game muito bom contra eles, a gente conseguiu sair na frente, só que a gente acabou não conseguindo concretizar isso, essa vantagem no mid game e ganhar. Então a gente tinha total capacidade de jogar, de bater de frente com eles no early game, tanto que, né, como eu falei, a gente já fez isso no passado, esse split. E a gente vai voltar muito mais forte se a gente enfrentar eles eventualmente nos playoffs, pode ter certeza. Fala, Ranger, Wesley Pereira da Eclat Sports. Eu queria que você comentasse um pouco a questão sobre o draft. A gente sabe que o Tinoz hoje tem sido um dos principais jogadores que vem trazendo o TF, principalmente pela proposta de jogo deles, que é aquele early game explosivo, com o time trabalhando sempre em ambas as sides. Eu queria que você comentasse se vocês tinham feito uma preparação justamente para não ter que dar ban nesse campeão, ou se vocês simplesmente deixaram passar para ver no que dá. A gente não pode abrir, né, muito nossa linha de pensamento, porque eles são um adversário direto, mas a gente julgou ter total capacidade de controlar o TF e jogar em torno dele. O TF em si não foi tanto problema esse jogo. Qualquer mid laner que tivesse prioridade no mid naqueles níveis iniciais seria um problema, porque eles conseguiriam chegar no 3v1 ou 3v2 no dive no top. Então o TF em si não foi tanto problema. É mais pelo estilo de jogo da PEN mesmo. Eles são um time muito rápido e o TF possibilita isso, principalmente a partir do level 6. Mas a gente tinha ferramentas para lidar com isso, só que o jogo fugiu do nosso controle antes mesmo disso, então a nossa composição nem chegou a ficar online em nenhum momento para a gente poder jogar o jogo de certa forma. Só deu outra pergunta, mas era por questões estatísticas mesmo, porque tem sido um dos principais campeões do Tinoz, mas obrigado pela resposta. Boa tarde, Ranger. Aqui é o Kennedy pela Playtimes, e você falou que sente saudade assim, dos stages. Mas nessa época de pandemia, sem a presença da plateia ali, dando aquela energia, que falta isso faz para o time? E eu gostaria também que, se possível, você mandasse um recado para todos os fãs do Flamengo. É meio difícil explicar a sensação assim, mas o stage traz um certo conforto e é meio que um botão, né, um switch para quando é o jogo de verdade, assim, sabe?
se fosse comparar, eu diria que seria algo tipo assim, não sei, jogar futebol no estádio ou jogar num campo de treino, sabe? Tipo, não ter aquelas arquibancadas tão altas assim, acho que traz uma vibe diferente, traz uma sensação diferente. E para a torcida do Flamengo, eu só tenho a dizer que eu sinto que a gente está no caminho certo e que a gente está evoluindo como time aos poucos. Eu tenho muita confiança no potencial de todo mundo aqui, da nossa staff, e tudo está bem estruturado. Hoje contra a PEN foi um dia típico, porque a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo de fato. Muito mérito para a PEN, que eles jogaram muito bem, mas podem ter certeza que a gente vai voltar mais forte e esse tipo de coisa não deve acontecer de novo. Pô, obrigado. Obrigada, meninos, pela entrevista. Bom descanso. Oi, todo mundo me escutando? Ninguém me escutando? Sim. Desculpa, eu falei, meu Deus, não tá funcionando. Tchau, boa tarde, obrigado aí. Valeu, Valeu, pessoal. gente, Boa boa tarde. tarde.